Escondido em nossa história compartilhada está um quebra-cabeça misterioso, um segredo, história que foi ignorada pelos principais especialistas. Este quebra-cabeça é a história de Enoque, o antigo ancestral cujos relatos no livro de Enoque revelam um passado oculto conectando destinos de humanos e seres extraterrestres. E daí se a história que estivemos ensinado por tanto tempo é apenas uma fração da verdade? À medida que mergulhamos nesta história misteriosa, descobrimos revelações surpreendentes, considerando a possibilidade de que os eventos no livro de Enoque não eram apenas mitos, mas evidências dos encontros dos nossos antepassados com seres celestiais. O que Enoque tente nos contar, tentaremos descobrir juntos no novo episódio de Secret Origins. Bem-vindo! A nossa percepção da civilização humana tem sido moldada há muito tempo pelas narrativas dos poderes prevalecentes e seus legados. Passamos a aceitar uma progressão linear do desenvolvimento humano desde o primitivo, caçadores-coletores até sociedades sofisticadas que constroem monumentos, inventam calendários e pintam os primeiros registros escritos, dando origem ao mundo moderno que habitamos hoje. Nós nos consideramos herdeiros desta linhagem intelectual, orgulhosos e confiantes em nossa compreensão do passado. Mas e se houver mais abaixo da superfície? E se lendas de deuses, anjos, gigantes e os cataclismos transmitidos através dos tempos não eram meramente alegóricos, mas continham núcleos de verdade muito mais profunda do que jamais imaginamos? E se esses contos antigos escondessem segredos que definiu nossa compreensão do mundo? À medida que nos aprofundamos nos anais da história, um relato alternativo começa a surgir, um relato que desafia a ordem estabelecida e destrói os fundamentos do nosso conhecimento. Esta narrativa oculta foi suprimida, negligenciada ou deixados de lado por muito tempo, mas agora chegou a hora de desvendar os segredos do nosso enigmático passado. A história começa em 1947, quando um pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Ibn procurava uma cabra perdida perto de Qura, na costa noroeste do Mar Morto. Ele acidentalmente tropeçou em uma caverna que continha grandes potes de barro. Para sua surpresa, dentro dos potes havia pergaminhos e rolos de papiro, envolto em linho. O pastor e seus companheiros recolheram os pergaminhos, sem saber de sua origem histórica, importância e os vendeu a um negociante de antiguidades em Belém. Palavra da descoberta eventualmente alcançou estudiosos que reconheceram o significado dos pergaminhos e iniciaram esforços para adquirirem. Estúdios, escavações lideradas por arqueólogos foram realizadas na área de Qura, revelando uma série de cavernas que continham pergaminhos e fragmentos adicionais, resultando em última análise na descoberta de cerca de 900 manuscritos. Esses pergaminhos antigos ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Eles contêm uma coleção de textos como manuscritos bíblicos, obras apócrifas e documentos relacionados às crenças e práticas de uma seita judaica, provavelmente os essênios. Notavelmente, entre esses manuscritos era um misterioso texto religioso não canônico que havia sido esquecido há muito tempo pela civilização humana. Este texto, conhecido como o Livro de Enoque, oferece uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a humanidade e os reinos sobrenaturais, incluindo descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos apocalípticos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e do Livro de Enoque desafiou nossa compreensão da história e oferece um vislumbre das crenças espirituais e místicas de povos antigos. Isso nos lembra que há sempre mais para aprender e descobrir sobre o nosso passado e o papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação da nossa compreensão do mundo. Então, quem é Enoque e por que ele é importante? Enoque é uma figura bíblica mencionada na Bíblia hebraica, especificamente no livro do Gênesis. Sua história é bastante breve na Bíblia, mas se torna mais elaborado em textos posteriores, como o livro de Enoque. Você já se perguntou sobre seu ancestral, raízes e as histórias que compõem a história única da sua família? Assim como o livro de Enoque oferece visão sobre a genealogia das figuras bíblicas, o patrocinador do vídeo de hoje, MyHeritage, é o serviço número 1 de história da família que fornece uma plataforma moderna para explorar sua própria família, história e genealogia. Mesmo que você não saiba muito sobre as origens da sua família, o MyHeritage pode ajudar. Você encontra novos membros da família
família e registros de seus antepassados com pouco esforço. É divertido e fácil de construa sua árvore genealógica e descubra suas origens, e você poderá até encontrar novos parentes. O site coloca mais de 19 bilhões de registros ao seu alcance para que você possa pesquisar documentos históricos e registros de os membros da sua família. Com descobertas instantâneas, você pode adicionar um ramo inteiro à sua árvore genealógica com apenas um clique de um botão. É realmente muito fácil. Você pode até fazer upload de fotos antigas, colori-las, aprimorá-los e repará-los, e você pode até animá-los, o que realmente os traz para a vida. Eu pessoalmente fiz algumas descobertas incríveis. Encontrei documentos, parentes e até fotos que eu nem sabia que existiam. Tem sido uma experiência verdadeiramente reveladora e encorajo todos vocês cliquem no link da descrição e comecem a descobrir sua história familiar e desvendando os segredos do seu passado. O livro de Enoque compreende 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões dos sonhos e os apóstolos de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos no total. Esses capítulos contam a história de Enoque, o 7º patriarca no livro do Gênesis. No entanto, o livro de Enoque oferece uma visão diferente, perspectiva sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio, uma história diferente da bíblica. De acordo com a Bíblia, Gênesis 5:18-24, Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, tornando-o bisavô de Noé. Ele viveu no período antediluviano antes do grande inundação. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, o que sugere um relacionamento íntimo entre Enoque e Deus. Ao contrário de outras figuras bíblicas que viveram vidas excepcionalmente longas, disse que Enoque viveu apenas 365 anos. A Bíblia então diz: Enoque andou com Deus, então ele não existia mais, porque Deus o levou embora. O livro de Enoque, como texto apócrifo, amplia o relato bíblico e fornece mais detalhes sobre a vida e experiências de Enoque. Neste texto, Enoque é retratado como um homem justo que recebe revelações divinas e tem acesso a reinos celestiais. São-lhe mostrados os mistérios da criação, o funcionamento dos corpos celestes e o destino final da humanidade. Enoque também aprende sobre os vigilantes, os anjos caídos, que desobedeceu a Deus e causou corrupção na terra. Enoque serve como intermediário entre os anjos caídos e Deus, entregando mensagens de julgamento e transmitindo a mensagem dos anjos. Apelo por perdão. No entanto, seus apelos são negados e eles são condenados à punição. No decorrer de suas viagens celestiais, Enoque encontra vários seres celestiais, incluindo arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que lhe fornecem conhecimento adicional e orientação. O livro de Enoque descreve várias viagens que Enoque empreendeu, guiado pelos vigilantes. Essas jornadas o levaram a reinos sobrenaturais que definiram o conhecimento e compreensão da época. Essas viagens foram meramente simbólicas, ou é possível que Enoque realmente visitou outros planetas ou dimensões com a ajuda de tecnologia alienígena avançada? Em textos místicos judaicos posteriores, Enoque é finalmente transformado no anjo Metatron. Nestes relatos, Enoque é elevado ao céu, onde ele sofre uma metamorfose e se torna um poderoso ser angelical, servindo como escriba celestial e intermediário entre Deus e a humanidade. O livro de Enoque, originalmente escrito na antiga língua semítica de Ge'ez, não é uma peça inteira, mas, semelhantemente à Bíblia, é uma obra composta feita de seções distintas que provavelmente foram compostas em épocas diferentes e por autores diferentes. Cada seção tem seus próprios temas e mensagens, como o julgamento divino, o relacionamento entre os humanos e seres sobrenaturais, e a importância de manter a ordem cósmica e moral. No entanto, eles também estão interligados de várias maneiras. De acordo com uma das primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele estabeleceu o conhecimento da astronomia e da cosmografia e foi responsável pela criação do calendário solar. Este conhecimento é dado no livro astronômico, também chamado de livro do Luminares Celestiais, que contém descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes, órgãos e sua relação com o calendário. Reflete uma mistura de cosmologia antiga, astronomia
astronomia e especulação religiosa. O livro astronômico enfatiza a ordem e a harmonia do universo como uma manifestação da sabedoria divina e oferece orientação sobre a correta observância dos tempos sagrados. Em todo o livro de Enoque, os anjos desempenham um papel significativo e são retratados de uma forma mais detalhada e elaborada do que em muitos outros textos religiosos. Existem dois tipos dos anjos descritos por Enoque: os arcanjos e os vigilantes. Os arcanjos são representados como servos leais de Deus que executam o julgamento divino e mantêm a ordem cósmica. Os principais arcanjos mencionados no livro de Enoque são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles realizam diversas tarefas, como supervisionar os elementos naturais, intercedendo em nome da humanidade e guiando e protegendo Enoque durante suas viagens celestiais. Os papéis desses arcanjos no livro de Enoque são mais elaborados do que na Bíblia hebraica, mas compartilham algumas semelhanças com outros textos apócrifos e tradições judaicas e cristãs posteriores. O livro dos vigilantes conta a história do outro tipo de anjos, os anjos caídos, ou vigilantes, que se rebelam contra Deus descendo à terra, tomando esposas humanas e ensinando os humanos conhecimento proibido. Os vigilantes ou anjos caídos são um grupo de anjos liderados por Azazel, e Shemiraza se rebelou contra Deus ao descer à terra, a prole dos vigilantes e dos humanos. As mulheres são os Nefilim, uma raça de gigantes que causam corrupção e destruição na terra. Isso ainda mais provoca a ira de Yahvé. De acordo com a Bíblia, a consequência desta mistura entre os caídos e os mortais leva à criação de descendentes meio angelicais e meio humanos. A história dos vigilantes no livro de Enoque é uma expansão do breve relato de Gênesis 6:1-4 e oferece uma imagem mais complexa e moralmente ambígua dos anjos caídos do que é normalmente encontrado em outros textos religiosos. Os Nefilim são descritos como gigantes e selvagens, que ameaçaram e saquearam a humanidade por seus atos injustos. Os vigilantes foram punidos e foram enviados para a prisão subterrânea, e Enoque tornou-se o mediador entre os deuses e os vigilantes presos. As viagens de Enoque entre o céu e a terra, no seu papel de mediador, também são discutidos no livro, descrevendo como ele voou com os anjos e vendeu os rios, montanhas e os confins da terra vistos de cima. Apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que o planeta e seus habitantes deveriam ser punidos devido à sua transgressão. A punição foi uma grande inundação que destruiu os Nefilim e deixou os vigilantes em sua prisão antes do dilúvio. Porém, Enoque foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Os Nefilim mencionados no livro de Enoque não são o único lugar no cânon bíblico em que eles aparecem. Em 1332-33, os israelitas visitaram uma terra habitada por Nefilins que eram tão grandes que eles fizeram os israelitas parecerem gafanhotos. É claro que muitas coisas na Bíblia são vistas em tempos modernos como alegóricos, e isso é mais um mito filosófico do que um registro histórico. O livro de Enoque fornece uma perspectiva única sobre o relacionamento entre os vigilantes e os humanos, oferecendo uma narrativa alternativa sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio. No entanto, há evidências arqueológicas de uma grande inundação específica na história da Terra, que é mencionada em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Então, criaturas como os Nefilim realmente existem? Muitas pessoas dizem que é apenas ficção e não há provas, mas e se houver? Histórias sobre gigantes encontraram seu lugar na história da humanidade. Se existissem gigantes, como sugerem registros de inúmeras culturas, então o livro de Enoque começa a parecer menos e menos metafórico e alegórico, menos como um mito de fantasia e mais como um manuscrito baseado na história real. Registros de tais eventos podem ser encontrados nas mitologias dos povos antigos em todo o mundo, particularmente entre os babilônios do Oriente Médio. O Antigo Oriente Próximo, conhecido como o berço da civilização, foi o lar dos sumérios, acadianos, babilônios e assírios, que desenvolveram a primeira língua escrita.